Porque é mulher. Quantas vezes a gente já não escutou isso na vida? Quando se conquista uma vitória pessoal ou profissional, por exemplo, lá vem. Só conseguiu porque é mulher. O que se quer mesmo é igualdade de oportunidades. Esse é um dos motes da campanha #Porque é Mulher, lançada pela Globosat. O que nos torna única em nossas batalhas cotidianas? Camila Garcia, vencedora do reality show Looking for a Caster do Sport TV, também ouviu a famosa frase: só ganhou porque é mulher. A história dela é a inspiração para essa campanha. Para conversar sobre o tema e muito mais, a gente hoje recebe aqui no Saia a Bia Granja, especializada em cultura digital. Vem para cá, Bia! E parece um paradoxo, né? O mundo da tecnologia tão moderno, mas ainda é machista. Ainda é machista? Ainda é muito machista, porque ele deriva de um outro mundo que é o mundo real, não da tecnologia, mas de todas as coisas que envolvem os homens e as mulheres, que é extremamente machista. Eu acho que, historicamente, todas as coisas que foram, né, as ciências racionais, tudo que era racional do neocórtex, sempre foi uma coisa muito do homem, né? Nunca era da mulher. E eu tenho um caso que é muito estranho, como eu vim desse mundo das internets, né, dos memes, do digital, da tecnologia, etc. Eu lembro que no meu primeiro programa, assim, como convidada, que foi um momento incrível da minha carreira, eu estava lá, assim, mais ou menos como eu estava hoje, especialista em digital. Só que todos os comentários, como você estava linda! Ai, que musa! Eu falei, gente, ninguém vai falar nada sobre o que eu falei. Que maravilhoso! Ninguém vai falar com Cresce. Eu estava lá como uma especialista, não como uma musa do digital, né? Então, a partir daí, eu já comecei a entender, como eu estou há 14 anos nisso, que não tinha muita diferença do mundo real lá fora. Crescendo no meio digital, quantas vezes você se sentiu assim, que você tinha que provar o dobro, que nem ela falou? Cara, loucamente, eu fundei a minha empresa, né? Então, não só eu estava como uma mulher no mundo digital, como eu estava empreendendo uma coisa nova que não muita gente acreditava, né? Esse universo de criadores de conteúdo, influenciadores, de pessoas se expressando. E eu fiz isso do lado do meu marido. Então, a gente ia para as reuniões e eu era meio que a alma. Ele do ramo também, Ele do ramo também, ele participou meio que da fundação da internet no Brasil. Então, assim, ele já estava há mais tempo ali, mas de um outro jeito. Então, a gente ia para as reuniões e todo mundo tinha uma referência dele nesse universo, né? Só que eu era a alma da empresa. Então, eu começava a falar, rapidamente eu era cortavam para o meu marido, mas então, e você? Nananã. Daí ele, não, fala com ela, porque ela que é a pessoa que manja. E rapidamente voltava para ele. E durante muito tempo eu fui colocada numa posição que era assim, como se eu fosse meu marido, tivesse me dado uma empresa, sabe? Porque... Então, assim, isso acontece muito. Então, eu inventei esse mercado e aí hoje em dia já está super estabelecido. Eu estou há 14 anos fazendo isso, no entanto, faz 5 meses... Há uma melhora, vai. Cara, há uma melhora porque a gente está falando muito mais disso, mas eu acho que... Mas você acha que é igual, por exemplo, na internet, igual no mundo que você trabalha, como no mundo corporativo, por exemplo? Você acha que é igual? Eu acho porque são pessoas, né? O universo digital ele não é diferente do real, né? Só que eu acho que ele é pior porque ele amplifica e ele consegue fazer com que pessoas que pensam igual se conectem muito rapidamente. Se você está na firma, para você achar uma pessoa que pensa como você, que tem os mesmos valores, você tem que dar uma cavadinha, né? Perguntar ali no bebedouro e tal. É um pouco mais difícil você unir pessoas do mal, Mas né? o mercado corporativo mudou, era isso que eu tinha te perguntado. Você não sente uma melhora? Cara, eu acho que existiu uma melhora, porque a gente vem falando sobre isso, mas pelos recentes movimentos do nosso país, eu acho que houve um retrocesso, porque vem um contramovimento muito forte. Isso é inegável. Então, eu sinto isso, coisas que eu já não ouvia há um tempo no meu mercado, eu voltei a ouvir. Tipo, as pessoas só prestam atenção em você porque você é fofa, porque você é legal. E eu, cara, isso, na verdade, o fato de eu ser fofa é porque eu acredito que as pessoas têm que se tratar bem, é uma visão de mundo, não tem a ver com o meu repertório, minha expertise na área. Não, você não é fofa, você é educada, talvez. Exato, é isso. Eu só acho que a gente tem que tratar os outros direitinho. A gente ouve muito isso mesmo, né? Porque você é mulher, então vai lá, você tem mais jeitinho. Então vai que você pode ser mais doce, como muito se isso fosse não, a gente um atributo até tem só feminino. Jeito. Mas isso não é um fator que nos desmereça.
Mas eu não acho que isso é uma questão de gênero. Eu também não. Eu também acho, mas isso é uma não, coisa que acho. tem que desconstruir, inclusive. E acho que vai levar um tempo também, porque a gente vive numa sociedade que é muito sexista, né? A gente cresce ainda ensinando os meninos a vestir azul e as meninas a vestir rosa. Então, tem muita coisa ainda para se desconstruir. Mas, Bia, eu queria te perguntar, você tem uma equipe que eu acho que tem majoritariamente mulheres. Só tem mulher. Só tem mulher? Só Você acha tem que isso é mulher. importante? Como é que foi isso, essa Cara, decisão? foi uma decisão consciente. Depois que meu marido saiu da posição executiva da empresa, eu ganhei uma sócia nova que está comigo até hoje. E a gente começou a entender o que significava ser mulher e ser dona de um negócio, para além das coisas básicas, né? Então a gente falou, cara, a gente tem que colocar as manas aqui, a gente tem que dar oportunidade para elas. Quantas funcionárias são? A gente está com 8 funcionárias fixas Tá. agora. Então, assim, a gente tem esse olhar, a gente tem esse cuidado, porque a gente sabe que é muito fácil cair para um outro lado, sabe? Então, a gente tenta fazer isso e entender também como as questões do ser mulher impactam na empresa e como a gente já pode aproveitar isso. Porque a mulher é dos ciclos, né? Eu vi na minha entrevista sua que eu amei. Que você tava, de repente, agressiva com sua sócia, ela com você, de repente vocês se pararam e falaram, estamos de TPM. Aí eu me identifiquei com a gente aqui no Saia, porque a nossa reunião só tem mulheres, então a gente meio que acolhe uma outra. Hoje ela tá mal, calma, que ela chegou, não sei o quê, né? Não é o caso hoje. Não é o caso hoje, mas enfim, a E rola gente uma acolhe compreensão também. maior, porque a gente Uma sabe, compreensão né? maior, né? Mas também respeitar um pouco esses ciclos, porque a gente tem um momento do nosso mês que a gente é muito intuitiva. Então, quando eu tô nesse período e eu reconheço isso, eu vou fazer criação, vou criar projeto. Quando eu tô naquela fase Tomar as meio decisões, minguante, eu não vou pra reunião que eu tenho que decidir, que eu tenho que ser mais peituda. Então, tipo, é muito legal você respeitar isso, entender, reconhecer, porque faz diferença quando você está tocando seu business. Não é só de contratar mulher, porque eu acho que as mulheres têm que estar lá com a gente, sim, mas também de entender todos esses impactos no negócio e como você conduz. Interessante isso. Legal Interessante isso, também, gente. me identifico. Eu imagino que a gente caminha para um mundo onde essa equidade ela vai se colocar, né? Porque eu acredito que se misturar também é importante. Estabelecer. Sim. Não, e assim, a gente entende essa questão dos ciclos, porque talvez a gente compartilhe hormonalmente de uma série de coisas. Mas eu acho legal quando a gente tem opostos para se colocar, porque afinal de contas a gente vive nesse mundo onde existem homens e mulheres. Trocar, né, Pete? Só que enquanto essa balança ela não está equilibrada, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Eu me identifiquei muito com a fala dela por causa da história do rock, assim, que nem você, eu estou há 16 anos também trabalhando num mercado que é majoritariamente masculino. E você chega no lugar e as pessoas... Durante muito tempo eu senti que eu não podia, aspas, ser mulher, porque as pessoas olhavam mais isso, a roupa que você estava vestindo no palco, que nem você falou, sabe? Do que o que você estava dizendo. E é importante isso que você está falando também, porque uma coisa que eu ainda percebo muito hoje é que as pessoas elas acham que por conta da roupa que você está vestindo, a sua opinião não é para ser levada a sério. Ou que isso é o princípio até para abusos. Falando até num país que é tão feminicida como o nosso, isso é o princípio para tantas coisas. Então, parece que é uma coisa simples, mas a gente precisa aprender a respeitar as mulheres pela roupa, pelo comportamento, pela sua liberdade, por tudo que a gente é. E isso é uma coisa que a gente ainda precisa discutir, né? Precisa discutir muito. Eu tenho pensado nisso, o universo da tecnologia, nesse mundo geek, dos códigos, os hackers, né, os desenvolvedores, ele é muito, muito machista, porque historicamente sempre foi algo para os meninos, as coisas de exatas. E eu tenho um amigo que, na verdade, está passando por uma transição, está se transformando em mulher. E dentro da empresa dela, para mim já é difícil, porque eu conheci ela como um homem toda a minha vida, mas tinham colegas de trabalho desse mundo, né, dos desenvolvedores de tecnologia, que eram muito próximos, hoje em dia não aceitam lidar com ela, né, com ele dessa forma. É impensável. E a gente está em quê? Em 2019. Lembrei de uma história, na verdade, que eu acho que tem a ver com essa coisa do porquê é mulher e que explica, talvez, que nem você falou, você abriu falando uma coisa que eu sempre penso. Por que esse meio é machista? Porque a sociedade é. Isso é só um reflexo. Aquela história do taxista que eu contei para vocês. Conta. Que eu tava no táxi. Tava no táxi. Universo paralelo. Aí, como sempre, né? Aí corta um, corta outro, corta outro. Pô, na terceira cortada, ele virou e nem viu quem estava dirigindo e falou o quê? Só podia ser mulher. Só podia ser mulher. Aí eu falei assim, meu senhor, mas o senhor nem viu quem estava dirigindo? Não, mas só pode ser mulher para fazer uma coisa dessa? Eu fiz, pois é, meu senhor. Ela provavelmente deve ter aprendido a dirigir com um homem. Não, certamente aprendeu. Arrasou. Tem coisas que a gente ouve... Porque de onde a gente aprende as coisas? Qual é o nosso modelo de referência, né? Então, talvez você tenha lidado um pouco. E tem essas frases que a gente ouve a vida inteira. Que mais sempre me irritou foi o seguinte, a mulher tem que se fazer respeitar. Essa
é tipo... Ela já nasce com benefício ela nasce com benefício da dúvida. Tipo, ela não é uma pessoa esperada desde que ela tem que se fazer respeitar. Mas é a continuidade daquilo que a Gabi tá falando. A gente nem é julgada, a gente é pré-julgada. Eu ouvia da minha mãe, vai sair com essa roupa, depois não reclama. Não só pré-julgada, mas desmerecida. A sociedade espera um comportamento seu e você tem que agir dessa forma para ser respeitada. Como se a sociedade fosse outra coisa, né? Pensando na internet, né, assim, todo mundo... Você até falou de uma... Eu li várias coisas suas, você vê que eu me interessei muito por você. Gente, eu tô muito feliz. A gente estuda, meu amor. Então, uma coisa que foi muito legal que eu achei foi que essa hierarquia financeira acabou. Então, você precisava antes ter um dinheiro para poder imprimir um livro, um papel, uma coisa para você se fazer, ser lida, ser vista, ouvida. E hoje não. Hoje tem internet. E nesse caso, você não acha que as mulheres estão ocupando mais papéis de liderança no meio da internet? Eu acho que elas estão. Eu venho muito desse universo de criadores de conteúdo, que é exatamente isso que você falou, que tomou para si esse poder de chegar em pessoas. Porque eu acho que voz todo mundo sempre teve, né? O que a gente não tinha era dinheiro para imprimir os nossos fanzines. Era o veículo. Era o veículo, exatamente. Eu tinha um fanzine, eu só tinha dinheiro para imprimir 2 na faculdade, eu ficava passando de amigo para amigo. Total. E era muito triste, né? Mas dava. O que eu vejo hoje é que as mulheres entenderam, acho que não só as mulheres, mas vários grupos que eram minorizados, invisibilizados, eles tomaram essa narrativa para eles. Isso é muito poderoso. Existem tantas narrativas quanto existirem pessoas no digital. E eu vejo os caminhos, acho que as grandes referências de criação hoje para mim são mulheres que estão falando de educação financeira, porque eu não quero dar o dado errado, mas assim, quase 80% das mulheres que estão em situação, né, de relacionamento abusivo estão por conta de dinheiro. Sem dúvida, Relação de poder, né? É uma relação de poder que é o dinheiro. Então, a gente tem, por exemplo, criadores que a gente apoia na nossa empresa, que elas fazem canais de culinária, de doces, mas é doce, faça e venda. Ela te ensina bolo no pote, brigadeirinho para vender, e fazer quanto o custo custa. disso. Fazer Fazer o custo E por quanto você pode Isso vender. é maravilhoso. Então, assim, é legal, o entretenimento, Ensinar da a gente pescar. cozinhar. Exatamente. Então, isso tem mudado muito a relação, porque as mulheres entendem, elas veem que tem uma referência para elas lá. Nossa, se essa mulher pode, eu posso também. Então, essa é a importância das referências, das líderes, né? Então, eu vejo que o universo das criadoras tem muito, mas a tecnologia tem menos. Eu acho que sempre foi os grandes Steve Jobs, os Bill Gates da vida, os Elon Musk, etc. Hoje a gente tem, talvez, numa grande rede social, a Zuzinha, uma grande mulher, mas também todo tempo ela tem que se provar e é muito imediato. Quando a mulher entra nesse lugar de poder, ela já vai fazer alguma política, ela vai criar algum programa para que outras manas venham junto. No universo dos games, a gente não está tão longe assim. Porque eu tinha Tem até um dados. número. Não, tem muita menina jogando. 53% é de presença feminina, quer dizer, super equilibrado. Quer dizer, a gente é a maioria, na verdade. Se 53% é de meninas jogando, A gente 47% são de homens, é super machista. E mesmo nesse mundo, e mesmo com essa maioria, apertada, mas é maioria, é machista. E mesmo assim tem menina que tem que fazer skinnies masculinas para fingir que é menino e poder estar na roda numa disputa. Bom, para quem não sabe, skinny é o Avatar, é isso? É o Avatar. Eu falo skinny porque o meu filho fala skinny. O meu filho, na verdade, também usa umas skins femininas para dar uma disfarçada. E acho maravilhoso. Mas eu acho triste a menina ter que usar uma skinny masculina para poder participar de um jogo. Brincar, né? Eu acho que é bem preocupante, assim, as mulheres jogam mais, mas se eu te perguntar quantas gamers famosas existem hoje, você vai conseguir contar no dedo quantas são mulheres, porque elas são esmagadas pela cultura, né? Então, por mais que você tenha uma quantidade, essa cultura opressora ela é tão mais poderosa, porque ela é articulada e ela vem com uma rede de anos de... Isso foi você que disse que o ódio, os haters se aglutinam muito rápido, Sim, né? eu falei... Reclamação conecta. Porque o ódio conecta. Que porra de rima é esse que eles têm, que a gente que é do bem, que a maioria não tem? É porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não sente aquela coisa que nos faz... A gente tem que agir, aquele comichão. E o ódio faz muito isso, né? Então, tem gente que tem essa linha editorial e o ódio conecta. Então, eu queria aproveitar para te perguntar o que nós, mulheres, podemos fazer para que a gente possa se conectar. As mulheres do bem, né? Para que a gente possa se conectar. Cara, eu acho que a gente tem que reconhecer essa força. E eu acho que existe uma coisa no movimento do homem
que é muito unido, né? Eles estão contra as mulheres, os caras que realmente querem atacar, que querem fazer esses movimentos. E as mulheres, elas têm muitos viés, elas têm muitas intersecções. Eu estava discutindo isso um pouco até antes de vir para cá. Existe o feminismo branco, existe o feminismo negro, existe o feminismo periférico, o feminismo da indígena, o feminismo da trans. Então, assim, existem tantos movimentos dentro do movimento feminino que a gente acaba diluindo. E acho que é natural, não falo isso como uma crítica, é apenas como é, né? Então, assim, como que a gente se une aqui contra uma maior se a gente está muito Fragmentada. porque cada uma tem as suas questões, particularidades, né? Que é um pouco o que você estava falando no começo do programa. É uma questão mesmo. Respeitar essas diferenças, porque elas existem, mas ao mesmo tempo não deixar que isso seja um elemento enfraquecedor, né? Que seja um elemento... Porque a luta que nos une, a luta é uma só. Pois é. É igualdade social, E as política. questões também, né? Não, é a Não é igualdade social e contra, política. não é, e eu tenho que repetir, tipo, quase que desenhando, e não é contra o homem, é contra o machismo, que às vezes a gente encontra em algumas mulheres também. Então é sempre bom lembrar Reproduzem. que a luta contra o machismo precisa da participação é de todos, não é de todas. Esse todos eu gostaria de escrever com um X, quando a gente não define qual é o gênero, né? A gente falou aqui, mas queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para entrar na conversa com a gente, por favor. Curte, compartilha para chamar mais gente ainda para participar. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve, ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar.